Aleluias. Amém. Vamos dar, na verdade, continuidade, às nossas meditações nos salmos de confiança. E hoje vamos meditar no Salmo 63. Salmo de número 63. Então já convido você a abrir a sua Bíblia. O título dessa mensagem é A Suficiência de Deus e a Insuficiência dos Prazeres deste Mundo. Vamos ler Salmo 63 a partir do verso 1. Diz assim, é um salmo de Davi, diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. Minha alma tem sede de Ti, meu ser anseia por Ti, em uma terra seca e exaurida, onde não há água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver teu poder e a tua glória. Meus lábios te louvarão, pois teu amor é melhor que a vida. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se farta como numa mesa de carnes. A minha boca te louva com alegria nos lábios. Quando me lembro de Ti no meu leito e medito em Ti nas vigílias da noite, pois tens sido meu auxílio, eu canto de júbilo à sombra das Tuas asas. Minha alma se apega a Ti, Tua mão direita me sustenta. Mas aqueles que procuram destruir minha vida irão para as profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada, servirão de pasto aos jacais. Mas o rei se regozijará em Deus. Todo aquele que por ele jura se gloriará, pois a boca dos que proferem mentira será tapada. Amém. Vamos orar. Senhor Deus bendito e gracioso, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu imenso amor, pela tua graça, pelo teu poder e pela tua presença em nosso meio. Agora que temos lido a tua santa palavra, pedimos a Ti que trate conosco por meio dela, que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente e quebrante o nosso coração e nos amolde segundo aquilo que ela nos ensina. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor transforme a nossa vida, é isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, esse salmo, que é um salmo de Davi, muito provavelmente ele escreveu esse salmo enquanto ele estava fugindo de Absalão, e ele estava num deserto, e justamente porque ele estava num deserto, ele faz então essas metáforas, e de uma terra seca, da sua alma sedenta, e duas grandes questões são apresentadas aqui, que são questões que envolvem justamente a humanidade desde a sua criação, que são as nossas necessidades de vida e onde nós buscamos suprir ou saciar estas necessidades. Todos nós temos necessidades e todos nós buscamos suprir essas necessidades em algum lugar ou em alguma pessoa. Então, basicamente, Davi, ele fugindo ali de Absalão, num lugar deserto, ele vai tratar também dessas questões. Nessas duas questões, a gente ainda pode fazer duas outras inferições. Primeiro, que são as nossas necessidades de vida. E aí enquanto estudava, eu me lembrei que na graduação de administração, eu estudei, ou nós estudamos, acho que até hoje ainda, nessa graduação, se estuda um dos grandes autores, da administração moderna, que é o Peter Drucker. E ele é considerado o pai da administração moderna. E ele, eu me lembro que quando eu estudei, ele apresentava 3 necessidades fundamentais do ser humano, que eram as necessidades fisiológicas, as necessidades de segurança e as necessidades sociais. As necessidades fisiológicas são aquelas que, evidentemente, são que nos mantêm vivos.
né? A necessidade de se manter vivo, né? Respirar, comer, descansar, beber, dormir, etc., né? Todas essas coisas são necessidades fisiológicas. É claro que eu fiz um resumão aqui, né? A gente poderia até se estender. As necessidades de segurança, que é a segunda questão que Peter Drucker apresenta, né, na sua teoria de administração moderna, é sentir-se seguro, né? Ou seja, sem perigo, né? O que se diz muito na segurança pública, né? Do sentimento de segurança, né? Então, você se sentir-se seguro é uma necessidade. Você se sentir sem perigo, né? Sem medo, né? Como o próprio Davi diz lá no Salmo 23, verso 3, né? Ele fala: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então ele está numa situação ali difícil, ou estava numa situação difícil, mas ele se sentia seguro por causa da presença do próprio Deus. E a terceira necessidade que Peter Drucker apresenta são as necessidades sociais, né? Aquelas que dizem respeito às nossas relações humanas, né? E relações, evidentemente, com harmonia, né? Relações sociais com harmonia, vínculos sociais, amizades, né? A família. Então são essas três necessidades humanas que Peter Drucker apresenta, né? Fisiológicas, de segurança e sociais. E de alguma maneira a gente vê isso aqui também no Salmo 63, quando Davi está falando das questões do mundo, né? A segunda aqui, né, a inferição que a gente pode fazer é justamente o que eu já disse anteriormente, onde nós buscamos suprir essas necessidades. E duas outras questões que a gente pode ver aqui nessa parte introdutória desse salmo é que Davi nos apresenta dois pontos focais para que a gente possa, então, suprir essas necessidades. Quais são esses dois pontos focais? O nosso olhar para nós mesmos e o nosso olhar para o mundo exterior. A gente vê logo no início que Davi, ele mostra que estava, num primeiro momento, olhando para si mesmo. Ele olha para si mesmo em busca de saciar as suas necessidades. Ele diz que, no meio do verso 1 aqui, ele diz: a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, né? Como uma terra árida, exausta e sem água, né? E antes de continuar aqui, eu acho importante nós pensarmos no seguinte, que Deus tem uma grande preocupação com o nosso bem-estar e com a nossa felicidade. Eu sei que, infelizmente, há uma deturpação em muitas pregações, em muitas aplicações desse cuidado de Deus com a nossa felicidade, e infelizmente muitos líderes estão focando nessa questão da nossa felicidade como se nós fôssemos o centro da vontade de Deus. E por isso nós temos que buscar a felicidade, porque Deus quer que a gente seja feliz e todo o objetivo de Deus é que a gente seja feliz pelo fato de nós sermos quem nós somos, ou seja, nós somos o foco principal de Deus. E não é isso que a Bíblia nos ensina. A glória de Deus é o foco central do próprio Deus. E Ele quer que a gente seja feliz por causa da glória dEle. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E Ele é feliz em si mesmo. E Ele quer que nele nós sejamos felizes. Então, é importante nós entendermos que Deus quer sim que a gente seja feliz. Jeremias 29:11 claramente nos mostra isso. Ele diz o seguinte, através de Jeremias, no capítulo 29, verso 11: pois eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus quer que a gente seja próspero, Deus quer que a gente seja feliz, Deus quer que a gente tenha esperança. Isso provém dEle. Em Lucas capítulo 18, versos 29 e 30, Jesus diz o seguinte:
Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por amor do reino de Deus, que no presente não receba muito mais, e na era vindoura a vida eterna. Ou seja, Jesus quer que a gente experimente de alegria nesta terra, nesta vida. Em Eclesiastes capítulo 5, verso 19, Salomão diz o seguinte: e quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e bens e capacidade para desfrutá-las, receba a sua parte e alegre-se com o seu trabalho. Isso é um presente de Deus. Ou seja, você trabalhar e desfrutar, né, do resultado do seu trabalho, isso é um presente de Deus, é um dom de Deus. E nós temos sim que desfrutar dessas coisas. Por quê? Porque o mundo está cheio, está repleto, está transbordando de coisas boas. Por quê? Porque o mundo foi criado por Deus, e Deus é bom. Então as coisas boas que existem no mundo, elas foram criadas, não porque Deus precisava delas, mas para o nosso deleite, para a glória dele, mas também para o nosso deleite. Entende? O salmo que a gente leu, que o Samuel leu logo no início, o verso 11, né, diz: converteste meu pranto em dança, tiraste meu pano de saco e me vestiste do quê? De alegria. No verso 12, para que eu cante louvores e não me cale. Veja que a gente não combinou nada, tá? Mas o final desse Salmo 63, né, diz justamente que os ímpios vão se calar. Mas esse Salmo 30 que nós lemos no início, diz para que eu cante louvores, para que eu abra minha boca e cante louvores e não me cale. Por quê? Porque quando eu olho para Deus, quando eu percebo aquilo que Ele realizou, e é aquilo que Ele tem realizado na minha vida, e aquilo que Ele preparou no mundo para o meu deleite, eu me alegro nele, eu me alegro no Senhor. Quando eu vejo as obras que Ele realizou na minha vida, e como Ele tem transformado o meu pranto em dança, né? Tem até uma canção que fala sobre isso. Eu então canto louvores, eu me alegro. Provérbios diz, né, que a alegria do coração deixa o rosto mais formoso, deixa o rosto mais bonito e radiante. Por quê? Porque Deus alegra o nosso coração. E Deus quer, de fato, que a gente desfrute das coisas boas desse mundo. E não é pecado desfrutar das coisas boas desse mundo. Não é pecado. Não é pecado ouvir uma boa música. Não é pecado assistir a um bom filme. Não é pecado você ter boas amizades. Não é pecado você ir a um restaurante e desfrutar de uma boa refeição. Não é pecado você apreciar uma boa arte, viajar, desfrutar, né, de algumas paisagens. Você vai para alguns lugares que são maravilhosos. Não é pecado você se alegrar nisso. A despeito de que alguns têm feito parecer que é errado você se divertir nesse mundo. Não é pecado você sentir prazer em muitas coisas que nós encontramos nesse mundo. E a razão é aquilo que eu acabei de dizer. A razão principal é que todas as coisas boas desse mundo foram criadas por Deus. E nós precisamos aprender a desfrutar dessas coisas. Amém? Deus criou todas as coisas, como eu disse, para o louvor da sua glória e para o nosso deleite. E o que nós precisamos voltar a aprender, ou alguns precisam aprender, é justamente a desfrutar dessas coisas de forma adequada, no momento certo. Porque tudo isso glorifica a Deus que criou e mantém todas as coisas. Mas Davi, aqui no verso 1, ele inicia esse salmo justamente expressando o seu desejo intenso e desesperado por saciar aquelas necessidades básicas da vida, né? E ele primeiro olha para si mesmo, e o que ele encontra quando ele olha para si mesmo? Ele encontra um profundo abismo e insatisfação. Mas
A psicologia nos faz olhar para nós mesmos e encontrarmos em nós alguma razão para sermos felizes, ou alguma razão, ou algum ponto onde está o problema da nossa infelicidade, para então resolvê-lo. E Davi tentou fazer isso aqui, mas quando ele olhou para si mesmo, ele não encontrou uma razão para ser feliz em si mesmo. Ele encontrou um profundo abismo e uma insatisfação. Sua alma estava sedenta e faminta e não tinha em si mesma suprimento. Ele não encontrou nada em si que pudesse satisfazê-lo plenamente. Então ele olha para o mundo ao seu redor. E quando ele olha para o mundo ao seu redor, ele também não encontra nada que possa saciá-lo, apesar de Deus ter feito todas as coisas boas nesse mundo. Mas quando ele olha para o mundo, tendo o mundo como fonte de alegria, ele não encontra também nada que pudesse saciá-lo. Havia um vazio profundo em sua alma que precisava ser preenchido urgentemente, mas ele não encontrou isso nem em si mesmo e nem nas coisas boas que Deus havia feito nesse mundo. Davi nos mostra que tudo que há no mundo em si mesmo é insuficiente para suprir as mais profundas necessidades da nossa vida. Ele deseja ansiosamente encontrar Deus, a sua alma está sedenta, com fome e espiritualmente desnutrida. Ele precisa encontrar Deus para que a sua alma fosse saciada e satisfeita. Mas onde ele buscou saciar a sua fome e sede? Onde ele buscou encontrar Deus? A princípio parece que ele tentou olhar ao seu redor, mas como ele estava num deserto, ele viu que o mundo é um deserto. E o mundo não consegue, o mundo não pode lhe dar aquilo que ele realmente estava precisando. Veja a última parte, né, do verso 1 aqui do Salmo 63, como e a gente pode até ver como uma figura deste mundo sem Deus. Ele diz: meu ser anseia por ti em uma terra seca e exaurida, onde não há água. O que nós vemos aqui é que, a semelhança de Gênesis capítulo 1, quando a ausência da ação de Deus, na terra, deixou este mundo em um estado de informidade, a Bíblia fala que o mundo estava sem forma e vazio, da mesma forma, esse mundo que rejeita a Deus é um mundo árido, é um mundo seco, é um mundo que não produz e nem pode promover verdadeira satisfação, alegria e paz. O mundo que rejeita a Deus não pode nos dar e nem promover verdadeira satisfação, alegria e paz. Então, quando nós tentamos encontrar Deus, tendo como fonte o que esse mundo oferece, nós não vamos encontrar Deus. Não encontramos Deus na felicidade que este mundo oferece. Veja que eu estou aplicando aqui o mundo como fonte de alegria, o mundo como fonte de paz, o mundo como fonte de satisfação. Quando tentamos encontrar Deus na felicidade que esse mundo oferece, nós não encontramos. Nós não encontramos Deus no prestígio que esse mundo oferece. Nós não encontramos Deus nos prazeres que esse mundo oferece. E isso é o resultado, ou traz como resultado, a insatisfação, a fome e a sede. E por que o mundo é assim? O mundo é assim por causa da queda, por causa do pecado. A queda tornou o homem insaciável e a criação insuficiente para suprir as necessidades do coração. Vou repetir. A queda tornou o homem insaciável e a criação insuficiente para gerar no coração do homem, a gratidão por tudo que ele fez para a nossa satisfação. É por isso que nós vemos na Bíblia o casamento como uma bênção, mas nesse mundo, para o ser humano sem Deus, o casamento não satisfaz.
E o que o homem sem Deus faz? Ele se torna infiel ao seu cônjuge. Ele adultera. Nós vemos na Bíblia que o trabalho é uma bênção. O trabalho sempre foi, segundo a Bíblia, uma bênção e continuará sendo uma bênção. Mas nesse mundo, o trabalho é somente um enfado. O ser humano não se satisfaz do seu trabalho, ou não se satisfaz no trabalho. E aí o que ele faz? Muitos deles roubam. E aí eu poderia citar uma série de outros exemplos, né, e comparações aqui. Mas o que eu quero deixar claro é que o mundo como fonte em si mesmo, de alegria, de satisfação, não pode matar a sede e a fome que existe na nossa alma. Mesmo que no mundo nós encontremos todas as coisas boas que Deus criou para o nosso deleite, se nós olharmos para o mundo como fonte primária da nossa alegria, nós vamos nos frustrar, porque o mundo não pode nos dar o que a nossa alma de fato precisa. Nos versos 2 ao 4, aqui do Salmo 63, Davi diz: assim eu te contemplo no santuário, para ver teu poder e a tua glória. Meus lábios te louvarão, pois teu amor é melhor que a vida. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Davi, por não encontrar nada em si mesmo, e não encontrar nada nesse mundo que pudesse satisfazê-lo, o que ele faz então? Ele se volta para o lugar onde de fato ele pode encontrar Deus. Aonde que ele podia encontrar Deus? No santuário. Ele se lembra do santuário. Ele está no deserto, fugindo de Absalão. Lá não tem um santuário, mas ele se lembra do santuário. Ele se lembra que lá no santuário ele encontrava Deus, e ao encontrar-se com Deus no santuário, então a sua alma era satisfeita. Então, nesse mundo desértico, né, por rejeitar a Deus, a maior necessidade do ser humano, que é ter comunhão com o próprio Deus, é restaurada, não em si mesma, mas é restaurada quando nós estamos no templo, quando nós encontramos Deus no santuário. Essa fome e esta sede da alma só pode ser suprida em Jesus, e Ele instituiu a igreja como um oásis no deserto. Nesse mundo desértico, a igreja se torna então como um oásis. Por quê? Porque nela Deus é encontrado, Deus se faz ser encontrado. Na igreja, né, Deus se revela de modo espiritual, de modo especial, diferente de como Ele se revela no mundo, mostrando ao homem na igreja, ou por meio da igreja, e da pregação do evangelho, da exposição da palavra. Na igreja, Deus mostra a fonte do nosso vazio, e a única solução que existe para suprir esta necessidade. Em sua igreja, Ele revela a si mesmo por meio das Escrituras. Em sua igreja, Ele se revela através dos meios da graça, a ceia e o batismo. E olha que interessante, em João capítulo 14, verso 21, né, respondendo aos seus discípulos, Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E Judas, não o Iscariotes, perguntou-lhe: mas como, Senhor, te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus lhe respondeu: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Por que Jesus não se manifesta no mundo como Ele se manifesta na igreja e através da igreja? Porque o mundo rejeita a sua palavra. Porque o mundo rejeita as Escrituras. E olha só, há um alerta aqui para nós. Porque se nós estamos na igreja e ainda assim rejeitamos a sua palavra, Jesus também não se manifestará a nós. Jesus não fará morada em nós.
se nós mesmo na igreja rejeitarmos a sua palavra. Então não é só o fato de estarmos presencialmente aqui, não é só o fato de nós nos reunirmos, mas nós precisamos nos render às Escrituras, nós precisamos nos submeter à palavra de Jesus, nós precisamos nos submeter ao Evangelho de Cristo. Quando nós nos rendemos, nos submetemos e obedecemos à palavra de Jesus, então Ele responde, vamos dizer assim, a nossa submissão, vindo fazer morada em nós, se revelando a nós. E quando Ele vem e se revela a nós, quando Ele se manifesta em nós, então nós encontramos a verdadeira fonte de satisfação, de alegria e de paz. Amém? Dessa forma, por sua misericórdia, Jesus manifesta então a sua graça através de toda a criação, tornando evidente a sua existência. Jesus, no mundo, torna a sua existência evidente por meio da criação. Mas na igreja é que Ele vai realmente mostrar o fim de todas as coisas e o fim da nossa existência. Nós existimos para o louvor da sua glória. E é nele que nós encontramos a alegria. É nele que nós encontramos a razão da nossa existência. Paulo vai falar em Efésios capítulo 1, que nós existimos para o louvor da sua glória. E então nós encontramos a verdadeira razão de viver e a verdadeira alegria, não quando nós olhamos simplesmente para nós, buscando em nós mesmos uma razão de nós sermos felizes, ou egoisticamente, a gente olha para nós e fala assim: você é bom, você é o cara, você sabe a última bolacha do pacote? Você é melhor que ela. Como eu ouvi um absurdo esses dias aí, um desses coachings, dizendo: Salomão escreveu 3 livros, eu escrevi 45. Salomão, olha o absurdo. Salomão andava de jatinho, Salomão andava de iate. Salomão existia iate na época de Salomão? Olha a comparação que o tal coaching faz. Na realidade ele estava se comparando com Salomão, dizendo que é melhor que Salomão. E eu fiquei pensando, Salomão, que foi o homem mais sábio desse mundo, segundo aquilo que esse próprio coaching diz, ou disse, escreveu só 3 livros. E esse que se acha melhor que Salomão, escreveu 45. Ele precisou de 45 livros para poder dizer o que, muito menos na verdade, ou nada comparado com o que Salomão escreveu em 3. Quem de fato é melhor, Mas enfim, esse mundo ele nos faz olhar para nós mesmos e buscarmos em nós essa fonte de satisfação. Mas o que a gente encontra em nós mesmos é frustração, assim como nós encontramos no mundo sem Deus também uma frustração. O ser humano, ele só pode, na verdade, se arrepender e se reconciliar com Deus em resposta à pregação do Evangelho. E é através da igreja que o Evangelho é pregado. Na igreja, onde Deus revela o seu amor redentor, o nosso coração percebe que o amor de Deus é melhor do que a vida, como Davi disse aqui. O amor de Deus é melhor do que qualquer prazer neste mundo. E nós encontramos na igreja o amor que Ele próprio revela. E esse amor que o próprio Cristo revela na igreja é a razão do nosso louvor, da nossa adoração. Porque nós olhamos para Cristo e ao olhar para Cristo, nós o adoramos por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele faz e por tudo aquilo que nós cremos que Ele ainda fará. Na igreja onde Deus se revela, nós somos plenamente satisfeitos em Deus.
não na igreja em si, mas em Deus que se revela por meio da sua igreja, que é o corpo de Cristo. Agora, veja como esse encontro de Davi com Deus no santuário muda todas as coisas. Como isso na própria vida de Davi se expande de uma forma extraordinária. Nos versos 5 e 6 do Salmo 63, ele diz: a minha alma se farta como numa mesa de carnes. Quem já foi no rodízio, né? Sabe do que Davi está falando aqui, né? Novamente, a minha alma se farta como numa mesa de carnes, a minha boca te louva com alegria nos lábios. Quando me lembro de ti no meu leito e medito em ti nas vigílias da noite. Olha só, Davi não está mais no santuário, ou na verdade ele não está no santuário, mas o que ele recebeu no santuário ecoa em seu coração de uma forma tão intensa que ele não consegue e não quer se desconectar daquilo que ele recebeu. Verso 7 ele diz: pois tem sido meu auxílio, eu canto de júbilo à sombra das tuas asas, minha alma se apega a ti, tua mão direita me sustenta. Percebe como o encontro com Deus na Assembleia dos Santos, na igreja, que é o corpo de Cristo, muda todas as coisas, muda as nossas perspectivas, muda os nossos sentimentos, muda o nosso ânimo. Você percebe que na igreja, na Assembleia dos Santos, como todas as coisas dentro de nós muda. Por que essas coisas mudam dentro de nós? Porque nós ouvimos a palavra do Evangelho, e ao ouvirmos a palavra do Evangelho e nos submetermos a ela, nos rendermos a ela, nós percebemos a presença do próprio Cristo em nós, e é esta presença que muda tudo dentro de nós. É o próprio Cristo que muda tudo dentro de nós. É o próprio Cristo que muda a nossa mente. Então, quando nós olhamos para as coisas boas que Deus criou neste mundo, nós olhamos de uma outra perspectiva, não mais da nossa própria perspectiva, mas da perspectiva daquele que criou todas as coisas. Aí nós passamos a ter verdadeiro deleite na criação. Percebem a diferença? Versos 9 e 10, Davi ele diz o seguinte, antes disso, né? Nos versos 7 e 8, né, a gente vê uma diferença brutal do verso 1. Onde que está aquela alma sedenta, faminta e insegura? Aqui no verso 7 e 8, ela não está mais se expressando. Nos versos 7 e 8, nós vemos que aquela alma do verso 1, faminta e sedenta, está saciada em Deus. Veja, eu vou ler novamente a partir do verso 5. A minha alma se farta como numa mesa de carnes. Por quê? Porque ele encontrou Deus. Ele está se lembrando do seu encontro com Deus no santuário. A minha boca te louva com alegria nos lábios. Já não há mais murmuração, lamentação. Verso 6, quando me lembro de ti no meu leito e medito em ti nas vigílias da noite. Veja, ele está deitado, já não está mais no santuário, mas ele está deitado e ele se lembra do que ele ouviu, ele se lembra dos louvores, ele se lembra da adoração, ele se lembra da presença manifesta de Deus, ele se lembra de como Deus falou com ele, do que Deus realizou dentro do coração dele. E aí parece até que ele se nega a dormir, porque ele continua meditando naquilo, mas na realidade o que acontece é que a sua mente está tão ali envolvida com a manifestação de Deus, que o sono vai embora e ele continua se deleitando naquilo que ele recebeu da parte de Deus. E aí no meio daquele deserto ele fala: o Senhor é meu auxílio. Como ele diz no outro salmo: por que eu vou ter medo do homem? Por que eu vou ter medo do homem, se o Senhor é o meu refúgio? Se o Senhor é minha fortaleza? E aí aquele homem que estava triste e não encontrava razão para cantar, no verso 7 ele está cantando. Ele percebe que está à sombra das asas de Deus, protegido, guardado pelo próprio Deus. E aí ele diz, no verso 8, minha alma se apega
a ti. Tua mão direita me sustenta. Não há mais naquela alma fome e sede, porque ele foi saciado pelo próprio Deus. No versos 9 e 10, então, ele diz: mas aqueles que procuram destruir minha vida irão para as profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada, servirão de pasto aos chacais. Em contraste a tudo isso, nós vemos como aqueles que rejeitam a Deus e a sua palavra são insatisfeitos, mesmo que desfrutem ou tenham em suas mãos as coisas boas que Deus criou. Nada daquilo que eles têm em suas mãos, nada daquilo que eles podem desfrutar nesse mundo, pode satisfazê-los, porque eles estão desconectados com Deus, estão desconectados com a palavra de Deus. Então, aqueles que, como Davi está associando aqui, que são os ímpios, que procuram destruir a vida dele, por estarem desconectados com Deus, eles não têm satisfação em nada que desfrutam neste mundo. Não há esperança para essas pessoas. E o fim deles será o encontro com o total e profundo desespero. Muitas pessoas estão desesperadas na sua alma, porque não encontram Deus ou porque rejeitam a Deus. Porque rejeitam a palavra de Deus. E isso traz um desespero que pode levar, sim, a algo extremo. Vocês sabem que eu tenho trabalhado como capelão da PM. E uma das grandes preocupações no corpo policial é justamente o desespero da alma, que tem levado, infelizmente, muitos policiais a tirarem a sua própria vida. Não é só por causa das pressões que enfrentam, tanto na sua profissão como da sociedade. Não é só por causa das pressões por questões financeiras. É porque lhes falta o encontro verdadeiro e profundo com Deus. Lá nos PMs de Cristo, a Associação PMs de Cristo, nós nos aproveitamos, inclusive, no mês passado, do tema, Janeiro Branco, justamente para tratar dessas questões, da alma e da necessidade de ter o pensamento voltado para Deus, a fim de que cada um deles possam encontrar em Deus e no Evangelho a verdadeira esperança. A verdadeira esperança. Mas aqueles que rejeitam Deus, eles encontram somente isso, o profundo desespero. No verso 11, na primeira parte aqui do verso 11, Davi diz: mas o rei se regozijará em Deus. Davi, agora ele faz um testemunho de si mesmo, onde em todo o tempo a sua confiança está voltada para Deus. Davi, ele testemunha que a sua confiança está em Deus e que Deus é a fonte da sua alegria, mesmo naquele deserto, mesmo naquela aridez. Davi, ele está maravilhado e seguro no próprio Deus. E isso acontece também com todos aqueles que confiam no Senhor. Todos aqueles que confiam no Senhor se maravilharão no próprio Deus, encontrarão segurança no próprio Deus e verão que Ele é a fonte de toda a alegria. Na outra parte desse verso 11, ele diz: todo aquele que por Ele jura se gloriará. Isto é, o testemunho do rei impulsiona os seus súditos a reconhecerem a autoridade, a supremacia e a suficiência de Deus, e os conduz a uma vida dedicada a glorificar a Deus. Então Davi, ele não só dá o testemunho, mas ele se coloca como exemplo daqueles que o seguem, para que aqueles que o seguem também possam reconhecer a autoridade, a supremacia e a suficiência de Deus para suprir as suas necessidades e assim viver para a glória do próprio Deus.
Percebe como Davi, ele centraliza o alcance da sua alegria e dos prazeres em Deus? Ele não diz aqui para aqueles que o seguem, né? Olha, olhem para mim porque eu vou suprir as suas necessidades. Ele não diz que o seu governo ou o seu reinado, né, que ali naquela situação estava sendo não só ameaçado, como estava sendo usurpado, né? Ele não diz, olha, no meu governo vocês terão a sua fome e a sua sede saciada. Não, ele não diz isso. Ele não diz que o sucesso nesse mundo vai proporcionar a alegria que o povo tanto busca e deseja. Ele aponta para Deus. E a igreja, que é o corpo de Cristo, sempre aponta para Cristo. Nunca aponta para si mesma. Ela aponta sempre para Cristo. Né? Como diz aquela canção, né? Nele estava a vida eterna. Ele era a luz. Jesus é a luz. E esses então que tem Davi como exemplo, louvarão ao Senhor que lhes sacia a fome e a sede e os satisfaz plenamente. Na última parte do verso 11 ele diz, pois a boca dos que proferem mentira será tapada porque suas vozes não terão mais o poder de sedução que tinham antes. As vozes desse mundo, quando nós temos um encontro real com Deus, quando nós ouvimos a palavra do Evangelho, quando essa palavra atinge o nosso coração e transforma a nossa vida, as vozes que tentam nos seduzir para longe de Deus não têm mais lugar em nosso coração, não têm mais lugar em nossas mentes. Os que são saciados em Deus confiam somente nele para receber dele o sustento que satisfaz plenamente as necessidades essenciais da vida. E eu quero terminar dizendo o seguinte, que apesar das nossas lutas, nossas dificuldades e tribulações neste mundo, é possível sim nós encontrarmos nesse mundo alguma alegria e satisfação, mas é preciso que a gente tenha consciência de que nada do que nós encontramos nesse mundo é suficiente para saciar a nossa alma. Somente em Deus nós podemos desfrutar satisfatoriamente de tudo aquilo que foi criado. Somente olhando para Deus, a nossa fome e sede são realmente saciados. Quando nós confiamos em Deus como nossa suficiente fonte de satisfação e não no mundo, então nós encontramos a verdadeira alegria. Por isso, antes de nós olharmos para nós mesmos ou para o mundo em busca de satisfação, a Bíblia nos recomenda a olharmos para Cristo. Como diz o escritor aos Hebreus, portanto, no capítulo 12, né, verso 1 e 2. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu. Se lembra do que nós acabamos de cantar? E está assentado à direita do trono de Deus. No Salmo 34, verso 5, o salmista diz o seguinte: olhai para ele quem? Para Deus. E ficai radiantes. O vosso rosto jamais mostrará frustração. Mas como ele começa esse verso 5? Olhai para ele. Não olhe para si mesmo. Não olhe para o mundo. Olhe para ele. Isaías 60, verso 5, diz, então o verás. O verás quem? Verás a Deus. Então o verás e estarás radiante. O teu coração estremecerá e se alegrará, porque as riquezas do mar serão trazidas a ti, e as riquezas das nações virão a ti. O que esse salmo nos ensina? Esse salmo nos ensina, o Salmo 63 nos ensina a tirarmos os olhos de nós mesmos como fonte de alegria. Nos ensina a tirarmos os olhos desse mundo como fonte de alegria.
e a olharmos para Cristo. Então, nós vamos encontrar em Cristo a alegria, a satisfação e tudo aquilo que nós verdadeiramente precisamos para vivermos nesse mundo e sermos felizes. Somente em Cristo. Somente em Cristo nós podemos desfrutar das coisas boas deste mundo. Porque é inevitável, quando nós estamos em comunhão com Deus, quando nós estamos em comunhão com Cristo, quando nós estamos em comunhão com o Espírito Santo, e olhamos as maravilhas que Ele criou. Por exemplo, você vai para uma praia, não importa quantas vezes você já foi para a praia, mas toda vez que você vai, você olha a imensidão daquele mar, você fica maravilhado. E você louva a Deus, você agradece a Deus por aquilo que Ele fez. E aí a gente pensa, como que essa imensidão não avança sobre mim? Porque na Bíblia está escrito que Ele colocou limite. Um mar pode vir com sua fúria absurda desde lá das profundezas. Mas quando chega no limite que Deus estabeleceu, aí sim vira uma marolinha. E aí a gente pode desfrutar dessas coisas. Quem já sobrevoou, né? Mesmo a cidade de São Paulo, né? Que é uma cidade de pedra, né? Quem já sobrevoou a cidade de São Paulo, ou o Rio de Janeiro, né? À noite, olha para aquelas coisas, naquelas luzes ali, lá do alto, e você fala, puxa, que coisa bonita, né? E a gente tira foto, a gente faz filme, né? Eu assisti essa semana, né, um avião pousando, mas o próprio piloto filmando, né? E a visão então noturna, né, do pouso do avião, da visão do piloto, uma coisa linda. Ele está acima das nuvens, e no meio das nuvens aparecem algumas luzes ali da cidade, e aí ele entra, atravessa as nuvens, uma coisa linda. Então quando a gente vê a natureza, quando a gente vê a criação de Deus, quando a gente vê aquilo que Deus permitiu que o homem criasse também, criasse não, né? Desenvolvesse, a gente fica maravilhado. Mas a gente só consegue desfrutar dessas coisas de forma plena, quando nós estamos plenamente em comunhão com Deus. Por fim, eu quero dizer que nós precisamos ser, como igreja, uma igreja que prega o Evangelho de Cristo. Porque uma igreja que prega o Evangelho de Cristo vai levar os corações a se renderem à palavra, a se conectarem verdadeiramente com Deus. Nós precisamos ser uma igreja que aponta para Jesus como fonte da verdadeira satisfação e alegria. Nós precisamos ser uma igreja que aponta para Cristo. Nós precisamos ser uma igreja que aponta para a palavra de Deus. Porque é somente em Deus, somente em Cristo, que nós realmente seremos felizes. Jesus deixou isso muito claro. Ele disse, eu vim para que vocês tenham alegria, e a vossa alegria seja completa, seja plena. E a alegria completa é quando nós somos reconciliados ao Pai, por meio do Filho, levados pelo Espírito Santo ao arrependimento e à nossa rendição total a Ele. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Que somente em Deus nós podemos ser verdadeiramente satisfeitos. Deus é suficiente para nós sermos felizes e alegres. Deus é suficiente. Jesus disse para Paulo, a minha graça te basta. E nós precisamos nos alegrar em Deus, como o único que pode satisfazer a nossa alma, satisfazer o nosso coração. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua presença e por tua palavra revelada a nós. Obrigado porque nós não precisamos recorrer às coisas desta vida, nós não precisamos recorrer a este mundo que te rejeita, e pelo fato de ter te rejeitado, é um mundo seco, é um mundo árido,
é um mundo que não pode satisfazer a nossa alma. Obrigado porque o Senhor revela a Tua palavra, e quando nós o encontramos na Tua igreja, quando nós o encontramos na revelação da Tua palavra, quando nós Te encontramos na pregação do Evangelho, então a nossa alma é plenamente satisfeita. A nossa fome e a nossa sede são saciadas em Ti. Não em nós mesmos, não neste mundo, mas em Ti, que é a fonte da vida. Em Ti, que é aquele que nos dá vida, que mantém a nossa vida e que nos prometeu a vida eterna. Que o nosso coração se volte e se ancore em Ti, para que nós nunca percamos esta alegria que vem do Teu coração, esta alegria que vem do Teu trono. E mesmo em meio às lutas, às dificuldades, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio à escassez, nós continuaremos felizes e alegres, porque o Senhor é a fonte da nossa alegria. O Senhor é a fonte da nossa alegria. O Senhor é a nossa segurança. O Senhor é a nossa proteção. E nós confiamos em Ti para suprir as mais profundas necessidades da nossa alma. E sabemos que o Senhor não somente é capaz de fazer isso, mas sabemos que o Senhor fará isso. Que o Senhor alegre o nosso coração. Que o Senhor resplandeça o Teu rosto sobre nós e nos faça desfrutar de tudo aquilo que o Senhor criou. E que nós encontremos em Ti a alegria que o Senhor preparou para as nossas vidas. A alegria e a satisfação que o Senhor preparou para cada um de nós. Que possamos entender que é sim a Tua preocupação que nós sejamos felizes. Não felizes segundo a deturpação de um falso evangelho, mas felizes segundo a verdade que o Senhor tem revelado na Tua palavra, que não está vinculada ao sucesso neste mundo, que não está vinculada ao prestígio neste mundo, mas está ligada única e exclusivamente ao autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Que nós encontremos em Ti, Senhor, satisfação plena. Que nós encontremos na Tua palavra a alegria, como diz o salmista lá no Salmo 119. Que nós encontremos na Tua palavra, que é luz para os nossos caminhos, a alegria verdadeira. Que nós possamos nos deleitar em Ti e na Tua palavra. É isso que nós desejamos, é isso que nós oramos. É assim que eu oro, Senhor, por mim, pela minha família e pelos meus irmãos que aqui estão e que nos ouvem. Aleluia, Jesus.